Não vou demorar muito não, porque a minha advogada pediu para eu não me estender muito, mas vou ser breve. E primeiro agradecer ao primeiro congresso por estar me dando esse espaço de falar. Eu nunca tive espaço para falar, ao contrário da pessoa que me acusa de tudo, desde violência doméstica, estupro, tráfico humano e, enfim, eu tenho uma mãe, eu tenho um pai, eu tenho um filho, sou professor, moro aqui nos Estados Unidos há 30 anos, servi a Força Aérea Americana, não tem nada, absolutamente nada que me desabone na minha vida. Vocês que conhecem, que viajam bastante, eu tenho aquele cartão Global Entry, para quando a gente retorna para os Estados Unidos, não precisa pegar fila. E quem sabe, aquele cartão, ele só é dado para quem não tem absolutamente nada no seu record, não está sendo investigado, e que a gente consegue aquele cartão. Vou falar rapidamente, em 2020, eu vivi um romance com uma pessoa com uma mulher, durante 5 meses, começou ali em março e terminamos em julho. No decorrer desse relacionamento, fui descobrindo coisas em relação a ela, como estávamos em lockdown, né, morávamos no mesmo local, ela não tinha onde morar, ela pediu para morar comigo. Eu, assustado, conversando com a minha psicóloga, que está aqui presente, minha terapeuta, ela falou: Léo, essa menina está indo muito rápido, mas eu já estava envolvido e queria ajudá-la de alguma maneira. Eu sou professor, então o professor ele quer ajudar a pessoa. E também falei com a minha advogada falou: Léo, se você for colocar essa mulher na sua casa, faça um contrato de roommate. Foi o que eu fiz, e foi o que praticamente me salvou, porque eu havia comprado uma escola de inglês em Stanford, iria ficar um pouco em Miami e um pouco em Stanford. Só que devido ao lockdown, acabamos todos ficando no apartamento. Eu já havia alugado um outro quarto para uma outra pessoa, porque eu não ia ficar nesse apartamento. E aí comecei a conviver com essa pessoa, que ao registrar o carro dela no meu condomínio, vi que estava no nome de um homem. Depois ela falou que não tinha conta de banco, de repente surgiu uma conta de banco no nome de um outro homem. E aquilo começou a me deixar inseguro, e até que eu descobri uma traição, e ela veio e me agrediu. Gritou. Eu tenho fotos, eu mostrei algumas fotos que tem a foto que a polícia tirou quando foi entrando no meu apartamento. E essas são as fotos que estão no processo, né? Então a foto da polícia é a foto que tem o horário e a data. Então se a pessoa mostrar uma foto para você, ela pode ter criado essa foto, ela pode ter criado um vídeo, né? Mas aquilo que está com a data foi a polícia que pediu que ela saísse. Ela não quis sair do meu apartamento. Como eu tinha feito aquele contrato de aluguel, lá dizia para fazer o pedido de 2 semanas, né, para a pessoa sair. Quando ela recebeu esse e-mail, ela saiu gritando, falou que ia acabar com a minha reputação, saiu do meu apartamento, foi à casa de uma amiga dela, arquitetaram um plano, voltaram em casa com a polícia para pegar as coisas, que para mim foi ótimo. Pelo menos eu falei: bom, me enfrentei essa mulher, vou tocar minha vida. Só que 1 mês depois, essa pessoa mudou completamente a versão e entrou na justiça com o intuito de busca aí do Green Card, né? Que é o visto U e alguns vistos que tem por violência doméstica. Isso tudo em 2020. Ali eu fui absolvido por falta de provas, voltei a morar em Nova York até então. Ano passado, 2023, estava acompanhando o stories do consulado do Brasil de Miami, e está lá essa pessoa falando, contando uma história absurda de tudo que ela sofreu, e usou o nome da Ana Lázaro e da Hope and Justice Foundation, onde ela disse que provou que conseguiu green card através de tráfico humano. Aí eu pensei: bom, então a polícia americana não vai me prender? O que está acontecendo? Chamei a Ana e falei: Ana, senta aqui, vamos conversar. Aqui estão as provas. Agora vocês ficam dando palco uma pessoa que está contando uma mentira dessa, e a minha vez. Ela foi em vários podcasts aqui locais, né? Nada como o da Bianca Toledo, mas ela foi em vários jornais, enfim.
mandar e-mail para as pessoas, falar, olha, existe esse lado da história, né? Só que as mulheres querem defender as mulheres, e eu acredito nisso, realmente muitas mulheres são agredidas mesmo, e as histórias que eu estou ouvindo aqui são histórias que eu nunca imaginei ouvir na minha vida, só que existe outro lado, né? Então eu acho que antes da gente dar palco para uma pessoa contar a história dela, pede os fatos, pede a documentação, busque ver quem é a outra pessoa, né? E sim, se essa pessoa for realmente culpada, por que ela não fala o meu nome? Por que nenhuma palestra que ela deu, ela falou meu nome? Luísa Brunet, que está aqui, teve a causa ganha, você acha que ela não vai falar o nome do abusador? Ou você acha que essa pessoa está querendo me defender por não falar meu nome? Não. Agora, recentemente eu entrei com um processo de difamação contra essa pessoa e ela está fugindo do oficial de justiça. E ainda disse para uma pessoa que eu conversei aqui ontem que eu estava lá, disfarçado com um chapéu e querendo invadir o condomínio dela. Então, se tem mais alguém aqui que defende essa pessoa, que sabe da história, peça para receber o oficial de estimação, oficial de justiça, e ajude ela a pagar a indenização que ela vai pagar agora. E muito cuidado, porque eu sou homem, eu não sei se vocês têm filhos homens, deve ter marido, mas o assassinato de reputação não é nada fácil. E a Bianca, quando eu estava ouvindo a Bianca, e lógico, o lado dela é mulher, né? E eu me identifiquei assim, falei, puxa, eu sei exatamente o que essa mulher está passando. A gente tem realmente falhas na memória. É dificílimo eu me relacionar. Hoje, se uma mulher falou uma frase torta para mim, já é um chute. Eu não consigo. E eu queria deixar um pouco a Dani falar e agradecer para o Paulo. Obrigado. Life coaching e algumas outras formas de terapia. O Léo é meu cliente muito antes de conhecer essa moça e eu observei logo no início da relação, que no final acabou sendo... eu quero só ressaltar uma coisa: quando a gente ouve um fato sendo contado, a gente sabe, aí você fala, nossa, como a pessoa não percebeu isso? Mas quando você está na situação vivendo, você está amando, você está ali entregue, você está ali disposto a amar e ser amado, que era o que ele queria muito na vida dele. Ele é pai solteiro, criou o filho dele sozinho desde os 5 anos. É um homem que tem uma reputação realmente ilibada. Tudo que ele queria era casar e ser feliz. Conheceu essa moça e ela já veio com uma demanda, não tinha onde morar, ele botou ela em casa. Ele tem essa coisa do salvador, de ser um cara super disponível para todo mundo, para os amigos, para a família. E ele sempre foi essa pessoa que gostava de ajudar, tanto é um colaborador aqui da roupa. E Léo começou a falar que essa menina veio para morar na casa dele, que fez um contrato de aluguel, mas ela nunca pagou a mensalidade, nunca pagou o aluguel. Ela veio registrar o carro dela, o nome estava de um outro homem, a conta bancária e a empresa dela em nome de outros homens. Eu falei, Léo, isso está estranho, vai devagar. E ele muito apaixonado, muito encantado, e eu vai devagar, só percebo que tem algumas inconsistências na história dela. Quando entrou a pandemia, ele veio com a história de que ela não só não tinha como pagar o aluguel, como também não tinha como pagar o carro, que ele ia arcar com a despesa do carro. Eu falei, quem não pode pagar o carro não pode ter carro. Você não tem obrigação em 2 meses de namoro de pagar a casa e o carro da menina, ainda mais no nome de outro homem. Você quer se comprometer com uma prostituição no nome de outra pessoa? E aí ele começou a abrir um pouco o olho. Ele chegou em casa e disse que não ia pagar as prestações do carro e que não estava trabalhando, estava na pandemia, que ela podia entregar o carro. Ela usou isso como se fosse... ele começou a isolar ela, tirou o carro dela, o que não é verdade. Ela não podia pagar as prestações, por isso ela devolveu, o carro não estava no nome dela. E ela acusou ele de cárcere privado, tráfico humano, de dopar ela e passar para os amigos terem relações com ela. Como ela perdeu o green card por abuso, quando ele pegou a traição, ele viu ela recebendo um vídeo íntimo de outro homem e ela foi desmascarada e ela viu que ela ia perder o green card por casamento, porque eles estavam com planos de casar, estava com tudo certo de casar.
Ele já estava pagando dívidas dela no Brasil, mandando dinheiro para ela no Brasil. Isso desde muito cedo na relação. E uma coisa que me chamou a atenção, e eu comecei a alertá-lo, que era muito comprometimento para tanto pouco tempo de relação. Uma moça de 40 anos que em 2 meses já você está pagando moradia, carro, mandando dinheiro para o Brasil. Ele pagou uma dívida grande dela no Brasil. E ele tinha essa confiança. Ele falava, não, eu quero o nome dela limpo para a gente poder viajar, eu quero o nome limpo dela lá e aqui. E era o sonho dele, enfim. E essa menina, quando ela viu que ele pegou a traição, ela veio pra cima dele com tudo, ela bateu muito nele. Ele tem fotos da polícia, ele tem todos, a polícia apareceu porque ele morava em condomínio. Então a polícia foi chamada pelos vizinhos, ela quebrou a casa dele toda, ela bateu muito nele, aluinou, ele ficou todo ensobertado. Ela pegou um mop, que é aquela, uma vassoura, né, um rodo do Brasil. Ela pegou um mop e bateu muito na cabeça dele, nas costas dele. E ela dizia que ia acabar com a reputação dele. Uma das coisas que me chamou a atenção durante o relacionamento foi que ela fazia algumas brincadeiras, que não são brincadeiras, que ela podia envenená-lo. Ela de vez em quando ela falava assim, cuidado comigo, eu posso te envenenar. E ele uma vez mencionou isso pra mim, eu falei, isso é muito suspeito. Ninguém faz uma brincadeira assim com alguém que ama, muito menos com o seu namorado. Por que ela brincaria assim? E eu comecei a observar um comportamento dela bastante errático. E ela muito agressiva toda vez que brigava, unhava ele, todas as vezes ela tinha... Aí ele sempre pensava, brasileira, cabeça mais quente, não sei o que, ela fica agressiva. Mas ele tentava de tudo para dar uma desculpa, até que essa agressão se tornou inviável, a polícia foi envolvida, ele pegou a traição e ele quis sair desse relacionamento. E quando ele o fez, ela viu que havia a possibilidade de pegar o green card por abuso. Então acho que ela foi na internet e pegou todas as coisas que garantem um visto de abuso e acusou ele de tudo. Só que ela achou que ela estava, sei lá, num país onde não tem lei. Ela esqueceu que ela ia ter que provar tudo aquilo. E ela não provou nada porque ela não tinha nenhum documento. Ele tinha todos. Porque ele não quis prestar queixa, uma coisa que eu acho importante, né, Ana? Que quando a polícia apareceu e ele estava todo machucado, todo sangrado, eu vi todas as fotos, todos os laudos, todas as investigações, ele foi absolvido em tudo. E quando a polícia chegou, eles perguntaram se ele queria prestar queixa, porque ela não tinha marca nenhuma no corpo. Eles fizeram o corpo de delito nos dois, fizeram fotos, ela não tinha nada, ela tentou chutar uma mesa para ver se tinha alguma marca, mas chute na canela, parou na 3ª série, acho que não vale, né, para acusar. E a polícia perguntou se ele queria prestar queixa e ele disse que não. E eu perguntei para ele, por que você não prestou queixa? Ele falou, eu não queria prejudicá-la. Ela não tinha documento aqui, eu sabia que se ela fosse presa, ela podia ser deportada. Eu só queria acabar o relacionamento, eu tinha sido traído, estava arrasado, magoado, eu só queria acabar com aquilo. Mas eu não queria prejudicá-la, não queria acabar com a vida dela aqui no país. Então eu não prestei queixa. Então ele fez o que toda vítima faz. Fugiu, foi para Nova York, foi morar em Nova York, cuidar da vida dele. 2 anos depois essa menina fez como profissão vítima de abuso doméstico, cárcere privado, tráfico humano. Então ela, quando uma mulher mente, a história de todas as outras reais vira uma dúvida. Então isso é um desserviço para todo mundo. Eu quis só completar a história do Léo porque ele não tinha condições e sabe que abuso deixa marcas, deixa sequelas e ele se sentiu revitimizado toda vez que ele ouviu essa história mentirosa, assassinando o caráter dele. Obrigada, Dani. Obrigada.